Senhor Jesus, eis-me aqui novamente. Senhor, só me dá palavras difíceis. Às vezes eu poderia falar sobre outra coisa, mas era sempre sobre conserto, sobre renúncia. E às vezes é difícil falar. Muitas vezes ninguém quer escutar, Senhor. Mas eis-me aqui para fazer a tua vontade, não a minha. Vamos lá, em Jeremias. Nós já estudamos sobre um mentiroso. Cuidado com os falsos profetas. Eu sei que muitas das vezes a gente gosta de ouvir aquela palavra, aquela profecia que vai dar aquele abraço no nosso coração, mas nem sempre esse abraço está vindo do nosso primeiro e melhor amigo. Mas se você não me conhece, meu nome é Camila Camargo, esse é o canal Fora da Caixinha. Aqui eu compartilho algumas vivências com Deus, testemunhos e tudo que Ele coloca no meu coração. Se você ainda não se inscreveu, aproveite e se inscreva, deixe o like no vídeo e ativa também as notificações. Assim, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser o primeiro a saber. Gente, eu vou até sentar aqui direito, porque eu quero fazer disso uma conversa como se eu estivesse conversando, sabe? Assim mesmo. Com alguém bem aqui na minha frente, é esse tipo de conversa que eu quero ter. E quero te convidar a várias reflexões. Eu acho que você já deve perceber que o seu algoritmo está viciado, tanto do Instagram quanto do YouTube. Eu falo isso porque o meu está. E nos últimos dias, semanas, eu vejo sempre um padrão de entrega de profecia. Sempre um padrão, sempre coisas do tipo, isso é uma resposta para você hoje. Deus quer te falar algo hoje. A sua bênção está chegando hoje. Falta pouco tempo para você romper. São títulos que chamam a atenção das pessoas, que trazem as pessoas para ela ter aquela conexão com o vídeo e ficar até o final por curiosidade, para saber o que vai ser falado, para saber se aquela situação, aquilo que aquele profeta vai falar, vai estar dentro da situação que você está. Para ver se encaixa o que ele fala com a sua situação. Assim, você vai falar assim, então foi o Senhor que mandou essa palavra para mim. E o que o Senhor ministrou no meu coração sobre isso? Ele falou, filha, nem todos que estão ali estão pela minha palavra, estão buscando monetização. Então, muitos estão falando em meu nome, estão profetizando em meu nome, mas a primeira coisa não é sobre falar sobre mim, é sobre monetizar e lucrar. E daí você fala assim, mas Camila, você tá com um canal no YouTube. Eu tô com um canal no YouTube, mas se fosse pra mim abrir, pra falar, olha, eu quero ganhar dinheiro com monetização, eu não estaria aqui. Quem me instruiu a abrir foi o Senhor. E se você olhar meus vídeos, olha as visualizações. Pouquíssimas. Então, assim, não foi uma escolha minha. Foi algo que o Senhor foi me conduzindo até eu chegar até aqui. Não sei, pode ser que algum vídeo meu vá viralizar um dia e vai acabar monetizando, ok. Mas o que eu mais peço para o Senhor, não permita que a minha motivação seja a visualização, mas sim a tua salvação, mas sim a tua palavra, que a tua palavra chegue a quem tem que chegar. E um tempo atrás eu estava fazendo um estudo de Jeremias, eu até parei, mas eu preciso voltar. Mas o Senhor me lembrou de uma passagem sobre um falso profeta, e eu vou ler aqui com você. Pode ver que o meu esboço hoje não tem nada. Tem o título e a palavra. E o resto é tudo com Deus. Eu vou ler em Jeremias, capítulo 14, versículo 13 e 14. Então eu disse, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem, vocês não verão a guerra, nem passarão fome, porque eu lhes darei verdadeira paz neste lugar. E o Senhor responde, esses profetas profetizam mentiras em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Então estão profetizando para vocês visões falsas, adivinhações inúteis e engano que procede do íntimo. Porque assim diz o Senhor a respeito dos profetas que estão profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado. Dizem que não haverá guerra nem fome nessa terra. Esses profetas serão consumidos pela guerra e pela fome. Jeremias foi levantado como um profeta para anunciar o que aconteceria na Babilônia. Então, muito conhecido como um profeta chorão, Jeremias, eu acho que eu tenho um pouco a ver com Jeremias, por
porque ele tinha que falar tantas coisas ruins que estavam para acontecer e o povo não o escutava. E o povo zombava dele. Então, ele se entristecia muito. Jeremias era muito solitário. Então, eu sempre falo, Jesus, eu gostaria de ser como Paulo, mas eu sou como Jeremias, chorão. Então, Jeremias, ele tinha a missão de pregar o evangelho para aqueles que não queriam saber do Senhor, mas também para anunciar boas novas para aqueles que estavam exilados na Babilônia. Aqui, nesse capítulo, o Senhor estava falando sobre aqueles profetas que diziam que nada ia acontecer, que tudo ia ficar bem, que não haveria guerra, mas sim haveria paz e ia ficar tudo bem. Então o Senhor disse que esses profetas teriam o fim, como ele disse na palavra. Daí eu fico me perguntando, quantas palavras que você abre às vezes aqui no YouTube mesmo ou no Instagram e tem um padrão. Se você parar para analisar, elas têm um padrão. Porque da mesma forma que o seu algoritmo aí e o meu, ele já está com um padrão, quem usa dessa plataforma, quem usa dessa estratégia para pregar o evangelho que abraça o ego, mas não fala de renúncia, eles vão se apropriando. Às vezes de alguma hashtag, às vezes de perfis. Então, essas pessoas, elas têm um domínio de fala, claro, mas também elas usam dessas estratégias. Por exemplo, alguém que tem um perfil de profecias que profetiza que você vai engravidar. Pode ver que no perfil dela você vai achar alguma coisa sobre tentantes. Talvez está seguindo alguma hashtag ou seguindo esses tipos de perfis. Então, que através dessa hashtag vai trazendo mais pessoas para esse tipo de tema. Então, ou a lei sobre a prosperidade. Então, se ele de repente seguir lá qualquer hashtag sobre isso, coach, mudança de vida, esse tipo de coisa, eles vão usar esse meio, essa fala e trazer essa estratégia e todo vídeo vai monetizar. Por quê? Você vai compartilhar, você quer mandar para o amigo a mesma palavra que você recebeu. E eu não estou falando que são todos. Mas o Senhor, em várias passagens, o Senhor sempre falou sobre os falsos profetas que vão profetizar no nome dele. E que, mesmo ainda que houvesse, nós teríamos que ter sabedoria para discernir quem de fato está profetizando sobre o nome dele. E eu sei que na hora do desespero, quando a gente está esperando uma resposta, quando a gente está muito ansioso por um processo, que às vezes a gente pode ter sonhado, a gente pode ter tido uma visão, um profeta pode ter te entregado pessoalmente em alguma igreja, você sentiu mesmo que era o Espírito Santo, você sentiu, você chorou, você anotou, e daí depois essas palavras começam a aparecer e você fala, agora é o momento, agora é a chave. Então você começa a se alimentar disso, isso vai trazendo para você tipo assim, tá chegando, agora é a palavra. Mas cara, o tempo não é nosso, o tempo é do Senhor. Então, com muito cuidado com o tipo de conteúdo que você consome. Eu quero te fazer um convite. Comece a perceber a forma que é falado, a forma que é colocado. Às vezes pode até fingir, né, que tem línguas estranhas no meio, mas existe um padrão na fala. Se você tiver sensível o suficiente, você vai perceber a fala da prosperidade que você vai receber, porque você está chegando, porque está chegando o seu tempo, porque isso, porque aquilo. Mas dificilmente você vai escutar sobre aceite Jesus, renuncie o pecado. E eu não estou falando daqueles pecados que são mais expostos assim. Por exemplo, parar de ir para balada, parar de beber, parar de fumar, né? Aqueles que são, o que a gente pode dizer, que estão mais na ponta do iceberg. A gente pode pensar nos que estão abaixo, né? Que fica ali, onde ninguém vê. E que tipo de pecado é esse? É o pecado diário da carne. Então, assim, se de repente você é uma pessoa que tem um costume... Eu não esperava por isso, Jesus, mas tudo bem. Às vezes você é uma pessoa que consome pornografia, que maltrata a esposa dentro de casa, às vezes até fora de casa, é um amor, mas dentro de casa maltrata a esposa. Ou até mesmo a esposa que maltrata o marido. Então, assim, na rua ela é maravilhosa, ela é bondosa com todo mundo. Chega dentro de casa, ela é uma péssima pessoa para o marido, para os filhos. O orgulho,
a mania de querer estar certo o tempo todo, ou assim, as práticas do dia a dia, eu prefiro estar no meu celular 2 horas da minha vida, ou doramas, do que eu vou tirar 10, 15 minutos para ler um trecho de uma palavra, para ler uma palavra, para ajoelhar, para orar. Ou assim, eu sou muito ocupado para Deus, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, eu não tenho tempo de orar, eu já faço as minhas orações aqui no dia e tá tudo certo. Então, quando a gente fala assim de renunciar, não é só renunciar aquilo que fica exposto, mas é aquilo que está internamente. E muitas das coisas aqui eu não vou conseguir nem te falar, mas quanto mais intimidade você tiver com o Senhor, Ele vai colocar à tona. Eu falo isso com muita propriedade, porque tinha muita coisa em mim que eu achava que estava tudo bem, que era normal, era a minha personalidade, era isso, aquilo. Muitas das coisas o Senhor me trouxe mesmo, sabe? Que estava ali submerso, o Senhor fez subir para mim ver o tanto de coisa que tinha, que eu achava que era normal, mas que primeiro eu tinha que ter uma mudança. Antes de você ir curar as pessoas, primeiro você tem que tratar as suas feridas. Eu vou tratar as suas feridas primeiro, antes de tratar a das outras pessoas. Eu precisei dar vários passos para trás. Eu precisei me lembrar de situações que eu ainda não tinha liberado perdão. Por exemplo, aquela síndrome do coitado, sabe? Então, às vezes eu me agarrava a situações de tipo assim, não, mas isso aqui, meu, é assim mesmo, fizeram isso pra mim e eu carrego isso, mas nem me dói. Dói sim. Dói sim. Todas as vezes que você lembra, você pode lembrar com pesar, sabe? E quando Deus restaura algo, você vai se lembrar, mas você vai lembrar com uma leveza e você vai poder conversar com outra pessoa e aconselhar aquela outra pessoa sem aquela dor, sabe? Sem aquele ressentimento da situação. Então, o Senhor me fez um convite para voltar para trás. E antes de eu vir aqui, antes de qualquer coisa que eu fizesse no ministério do Senhor, o Senhor me fez voltar aos meus pais. Antes de você começar qualquer coisa, você volta aos seus pais, porque é onde tudo começa. É onde você começou a sua vida, independente de como foi, mas você vai voltar lá e você vai pedir perdão para o seu pai e para sua mãe de coisas que você fez durante a adolescência ou talvez adulta. Então eu fui até o meu pai, fui até minha mãe, falei, olha, me perdoa se eu não fui uma boa filha em algum momento determinado da minha vida. Isso eu estou pedindo perdão porque é essa atitude que eu tenho que ter agora e que eu quero fazer diferente daqui em diante. De mim, para o meu filho, para os filhos dele, eu quero uma postura diferente para ele. Não que o Senhor não vá nos abençoar, não que o Senhor não vá nos fazer prosperar, muito pelo contrário. O Senhor é bondoso. Qual aquele que nós como os pais somos pais bons para os nossos filhos, quem dirá o Senhor? Quem dirá Deus? Mas assim, o Senhor nos dá tudo aquilo que esteja ligado ao nosso propósito. Eu sei que às vezes você pode estar sonhando, pedindo coisas, tudo bem. Pode ser que o Senhor já te falou que vai te entregar, mas existe um tempo certo. E pode ser também que Ele não te entregue, porque aquilo não tem nada a ver com o seu propósito, porque aquilo não vai te fazer bem futuramente, uma emoção, uma alegria momentânea, mas mais pra frente possa te tirar da presença dEle. Nós temos que lembrar que servir ao Senhor exige renúncia, exige muita renúncia antes de querer só a linha da prosperidade, antes de querer só os bens, antes de querer só tudo aquilo que nós vamos ganhar em troca se a gente fizer. Lembrar que eu estou servindo a monetização ou estou servindo a Cristo. No meu devocional hoje cedo, eu estava me lembrando, né? Eu estava lendo sobre Paulo. Paulo era uma pessoa muito expressiva, ele era humano, mas ele era muito transparente. E conversando ali com o Senhor e fazendo o meu devocional, o Senhor disse, você é mais Paulo quanto você imagina. Você acha que é Jeremias, mas você é mais Paulo quanto você imagina. Porque, na verdade, eu sempre fui assim, eu sempre fui muito sincera e transparente. Existe uma linha, né, entre a falta de educação, a arrogância e tal. Mas eu sempre fui muito transparente em tudo que eu conversava. E daí o Senhor falou, você é muito mais Paulo do que você pensa. Às vezes a gente vai ter que falar coisas aqui, eu gostaria de falar sobre outras coisas, mas tudo é sempre sobre renúncia, sobre conserto. Mas, como eu falo, não é o que eu quero falar, é sobre o que o Senhor quer falar. A gente possa lembrar que para viver o Evangelho, nós teremos, claro, a gente teremos a recompensa, nós teremos tudo aquilo que o Senhor já nos prometeu, a provisão, tudo isso o Senhor vai cuidar para nós.
mas que isso não seja a motivação, que a motivação seja falar de Cristo, que a motivação seja levar o evangelho para o próximo. Eu vou falar de Cristo, mesmo que não gostem, mesmo que zombem, mesmo que tirem com a minha cara, mesmo que riem, mas eu vou falar porque afinal essa é a missão, é esse o propósito. Eu estou com 34 anos e só agora eu estou de fato vivendo o que o Senhor queria para mim, dentro de um propósito ministerial. Eu já tenho tudo, o primeiro ministério, que é a minha família, a minha casa, mas existe algo também sobre o propósito ministerial e é isso aqui. E mais pra frente eu quero vir contar um vídeo explicando mais de como foi esse chamado até agora. Eu fiz o primeiro vídeo, eu acho que eu vou até colocar ele aqui para vocês, explicando como foi, né, respondendo esse chamado do Senhor. Mas também eu quero falar um pouco mais a fundo de como foi as renúncias e cada parte que o Senhor foi mostrando que, tipo assim, olha, isso aqui não pode mais, isso aqui não condiz mais. E eu vou deixar um exemplo aqui, bem prático, para você ver que somos todos humanos, não há ninguém nessa terra que não peque. Esses dias eu não me lembro o motivo, mas eu estava muito brava, chateada com alguma coisa que aconteceu. Era tão importante que eu já nem me lembro mais. E eu estava saindo para trabalhar, esperando o Uber, e eu ali tentando, sabe, o espírito lutando contra a carne, e eu, Senhor, me acalma, não quero sair assim e tal. Daí, daqui a pouco chegou a senhora que era Uber. Quando eu abri a porta, ela me deu um sorriso, mas um sorriso que me constrangeu, assim, de um jeito. E o Espírito Santo falou assim, quem está refletindo Cristo agora? Você ou ela? E eu fiquei... E ali me doeu, porque a minha cara feia voltou ao normal na hora, sabe? A minha cara se desfez assim, e a gente foi conversando, e eu nem tinha ideia. Eu pensei, eu nem quero conversar no Uber, quero ficar quieta. E a partir dali a gente foi conversando até o meu destino. Então que a gente possa resplandecer o rosto de Cristo, falando sobre Ele, mas não só daquilo que Ele nos dá por falar dele. E sim pelo aquilo que Ele tem na nossa vida, o propósito da nossa vida, através da nossa vida, de tudo aquilo que Ele vai fazer através de nós, não sobre aquilo que Ele vai nos dar como recompensa. E eu estou falando só da recompensa terrena, não estou falando ainda da Nova Jerusalém, mas que a gente possa falar sobre o nome dEle, para que Ele seja exaltado e nós humilhados. E lembre-se, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem crê nele será salvo eternamente. Se você ainda não aceitou Jesus, que você possa estar mais perto dele, que você possa querer viver com Cristo, estar em Cristo. Isso não quer dizer que você vai... Eu acho que muitas pessoas têm esse preconceito de quando alguém pensa, né, ou até cogita em aceitar Jesus, e até os próximos que estão ali falam, vai virar religioso, vai botar uma saia até o pé, vai viver de coque, até que eu estou, né, mas não por isso, vai viver de coque, não vai fazer mais tal coisa. O primeiro passo é você que dá, o primeiro passo. As outras coisas acontecem se você sentir no seu coração que não faz mais parte de você. Porque afinal, quando estamos em Cristo, nova criatura somos. Então quer dizer que a gente vai ter que negar o velho homem o tempo todo. E quando a gente vai negar o velho homem, você vai estar em ambientes que não fazem mais parte. Você vai estar em situações que fala, cara, eu não poderia estar aqui, eu não poderia falar dessa forma, eu não poderia agir dessa forma. Então não se preocupe. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus e você quer entregar, seja numa oração sincera ao Senhor ou propriamente numa igreja, o primeiro passo é você que dá. E os outros é o Espírito Santo que vai ministrando com o tempo no seu coração. Fique tranquilo. Não, Jesus não vai chegar assim rasgando tudo e falando, vai parar com tudo agora. Não é assim que ele age. Se um dia isso aconteceu, foi a religião que fez, não foi o Espírito Santo. Então, se de repente você já até aceitou um dia e está afastado e quer voltar e tem medo sobre a oposição religiosa, lembre-se que é o Senhor que nos direciona quando algo já não condiz com a gente. É Ele que nos liberta, é Ele que nos renova, é Ele que quer colocar a gente em um lugar novo. E não condiz a gente estar em um lugar novo com vestes velhas, tá bom? Então, que a graça do Senhor esteja sempre conosco. Amém? Eita Deus, eita Deus, eita Deus, eita Deus!